Alegria poder estar de novo com os irmãos aqui. Como a pastora falou, eu tive no sábado passado aqui. Foi um tempo precioso, um tempo renovador para nós. Comunhão com pastores, com líderes. E alegria poder estar de novo aqui, nesse penúltimo dia dessa empreitada maravilhosa, dessas duas escolas, dessa unidade, desse mover do Espírito Santo aqui nesse lugar. Nós aqui nos sentimos privilegiados como igreja de poder receber vocês, né? Eu tenho certeza que essa escola está deixando uma graça e uma unção especial aqui nesse lugar. Nós normalmente nos reunimos aqui como igreja, né? A gente vem com a turma de lá para termos aqui um tempo de comunhão e a gente sempre sai daqui muito renovado, muito cheio de Deus. E eu sei que o que Deus derramou sobre vocês vai nos atingir. Já está me atingindo, já atingiu minha esposa que esteve aqui no sábado passado, mas vai atingir toda a minha igreja. Eu creio nisso em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo aí, querido. Livro de Atos, no capítulo 8. Atos, capítulo 8. Quero ler com você apenas o versículo 5. Atos 8, 5. Quem já achou, diga amém. Diz assim: e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Só até aí. Eu quero nessa tarde falar com você sobre simplicidade. O Espírito Santo tem ministrado no meu coração, tem feito arder no meu coração uma fome, uma sede pelas coisas simples. Você sabe que com o passar dos dias, com o passar dos anos, tudo está ficando cada vez mais complexo. Apesar das pessoas tentarem simplificar a nossa vida com a tecnologia, a gente vai complicando as coisas, principalmente no tocante às coisas espirituais, no tocante às coisas de Deus. Quando você para analisar o mundo evangélico à sua volta, você percebe que a coisa também é complicada. As coisas são estabelecidas na base do segredo. Eu estava conversando com um casal de pastores essa semana e eu estava dizendo, olha, que Deus levante um novo Lutero nessa geração. Em outubro do ano passado a gente comemorou 500 anos da Reforma. E você conhece a história da Reforma, ou pelo menos faz ideia do que levou Lutero a protestar. A Reforma protestante se deu por conta de uma escravidão imposta sobre o povo a partir da igreja cristã, né? Não existia ainda a divisão, era uma igreja só, era a igreja de Roma, era a igreja cristã, era a igreja fundada por Cristo, a igreja pastoreada no início por Pedro. E quando Lutero se levanta, ele se levanta porque ele percebia que indulgências eram cobradas do povo para que aquele povo alcançasse a graça. E o nome já diz tudo, graça. Graça é de graça, gente. Não se cobra pela graça. Então, Lutero se levantou e ele tentou expor, né, aquela deficiência do sistema. Para vocês terem uma noção, até a Reforma Protestante não existia Bíblia traduzida em uma outra língua a não ser o latim. Então, só os homens da igreja que tinham acesso à Bíblia. Ninguém tinha acesso à palavra do Senhor. E aí a pergunta é, por que eles não queriam dar acesso à Bíblia, dar ao povo acesso à Bíblia? Por quê? Porque eles não queriam que o povo alcançasse a revelação, porque eles queriam deter a revelação, porque detendo a revelação, o povo ficaria na mão deles. E infelizmente, com muita tristeza no meu coração, eu digo isso, é o que a gente está vendo aí, gente. A gente está vendo pessoas detendo a revelação, a gente está vendo pessoas impedindo o povo de ter uma clareza de pensamento, um esclarecimento. A gente tem visto pessoas complicando, estabelecendo processos místicos em nossos cultos, em nossas igrejas, nas denominações, para escravizar o povo. Mas que Deus nos levante,
não é para a gente brigar, não é para a gente discutir, mas para a gente ser uma voz profética, assim como Lutero foi. Que Deus nos levante para a gente chegar e dizer, olha, Jesus é o caminho, Ele não é um caminho, Ele é o caminho, Ele é o único caminho. Então, se você dobrar teus joelhos, a Bíblia diz, o próprio Cristo diz, tudo que pedides ao Pai, crendo em meu nome, recebereis. Então, essa escravidão que eu percebo nos nossos dias precisa ser destronada. Deus ministrou no meu coração, sabe, que se a gente viver a simplicidade do Evangelho, da igreja primitiva, se a gente alcançar essa simplicidade, automaticamente a gente vai destronar essa complexidade religiosa, essa opressão. Vamos aqui para o texto. Esse capítulo, nesse contexto aqui, a Bíblia nos mostra a igreja primitiva sendo perseguida. Era o início da igreja e o início de uma perseguição à igreja. E por conta da perseguição, o texto aqui nos mostra que alguns já estavam desanimados. Por conta da perseguição, alguns estavam deixando de fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Por conta da perseguição, a pregação não estava sendo tão incisiva. Eles não estavam se mobilizando para fazer aquilo que Jesus havia os mandado fazer. E o engraçado dessa história, ou o trágico, dependendo da ótica, é que o líder da perseguição era Saulo. Era ele que chefiava a perseguição contra aquela igreja. O contexto nos mostra uma igreja acomodada por causa da perseguição. Mas olha só como é que Deus faz as coisas. A perseguição veio e no primeiro momento acomodou a igreja. Só que a perseguição, ela apertou. E aí, por uma questão de sobrevivência, a igreja precisou se movimentar. Se movimentar num primeiro momento com um sentimento de fuga. Se movimentar num primeiro momento porque não queriam morrer. Só que, sabe aquela história que quando Deus marca a nossa vida, nos batiza com o Espírito Santo, quando nós somos salvos em Cristo Jesus, mesmo que a gente queira se esconder, as pessoas percebem que nós somos de Deus? Mesmo que a gente esteja meio que distante e tal, a gente não está naquele mesmo fluir da graça, da unção do Espírito Santo, mas porque fomos marcados uma vez, as pessoas vão ver esse reflexo de Deus na nossa vida. A Bíblia nos mostra que eles estavam acomodados, mas a perseguição apertou e eles começaram a se movimentar. E aí, se movimentando em fuga, por onde eles passavam, eles compartilhavam de testemunhos. Eles falavam daquilo que eles haviam vivido, daquilo que eles haviam alcançado, daquilo que eles tinham ouvido. E assim eles pregavam o Evangelho. Sabe aquela palavra lá no capítulo 1? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Sabe aquela palavra que Deus manda ir até os confins da terra, Jerusalém, Samaria? Começa a se cumprir aqui. Mas não se cumpre por conta da palavra, se cumpre por conta da perseguição. E aí eu queria chamar a tua atenção e te fazer entender que às vezes Deus libera para você uma estratégia, Deus libera para você um direcionamento, Deus libera para você uma palavra, mas talvez você não cumpra ou você não coloque essa palavra em ação por conta de adversidades que estão assolando a tua vida. Eu quero abrir esse parêntese e dizer para você que às vezes você até sabe do teu chamado, mas por conta da doença, da tua doença, da doença do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, por conta do desemprego, por conta de crise na política do Brasil, por conta de violência no estado do Rio de Janeiro, você vai se acovardando, você vai se acomodando. Aí o próprio Deus permite então que esse problema vá apertando cada vez mais, para fazer com que você seja expulso desse lugar de acomodação. O próprio Deus, Ele vai apertando o cerco para fazer com que você cumpra algo que Ele mandou você cumprir, mesmo que você não esteja com vontade de cumprir, mesmo que você nem esteja percebendo que está cumprindo. Está entendendo isso, querido? Na semana passada eu estava ministrando aqui e falei sobre Jonas, falei sobre a unção de Jope. Jonas estava em Jope, e a palavra de Deus para Jonas foi: vai a Nínive e prega a minha palavra.
E ele disse, não, eu não vou, porque se eu for, eles vão aceitar e o Senhor vai perdoar a eles. Ou seja, ele tinha certeza absoluta que a pregação dele era eficaz, mas porque ele tinha uma diferença com aquele povo, ele não queria pregar, porque ele sabia que se ele pregasse, a misericórdia do Senhor alcançaria aquele povo. Na visão dele, ele queria que aquele povo fosse destruído. Aí ele então foge. Mas qual é o final da história? O final da história é o peixe grande vomitando Jonas exatamente no lugar onde Deus queria que ele fosse. Aí eu te pergunto, você quer fazer o que Deus te mandou fazer de maneira livre e espontânea? Ou você quer ir debaixo de pressão? Porque eu não sei se eu tenho uma boa notícia para te dar, mas porque Ele te chamou, e você um dia disse para Ele, eis-me aqui, querendo você ou não, você vai. Está entendendo? Querendo você ou não, um dia Ele teve um diálogo contigo. Ele te perguntou, quer? Você disse, quero. Isso foi selado. Ah, mas o meu marido me atrapalha. Que não seja isso, querido, porque se for, ele sai fora. Não, mas o meu emprego está me atrapalhando. Que não seja isso, porque se for, você vai perder ele. O meu carro novo. Porque tem gente que aceita o chamado de Deus antes de ter um carrão, e depois que tem um carrão diz, Senhor, não posso, porque senão vou ser assaltado. Não posso, porque senão vou colocar a vida dos meus filhos em risco. Presta atenção, enquanto eu e você cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Agora, se eu virar as costas para o chamado, Deus, que não admite me perder, Ele vai fechar todas as portas até que você só tenha uma opção, obedecê-lo. Não sei se é uma boa notícia que eu estou dando para você, mas é o que a Bíblia me ensina, é o que Deus me mostra. Aquele povo estava sendo empurrado a fazer aquilo que Deus havia os mandado fazer. E aí aqui nesse texto eles chegam em Samaria. E escute, a história de Israel com Samaria, a história dos judeus com o povo gentio daquele lugar é antiga. Quando você lê sobre a volta do povo de Israel do cativeiro babilônico, quando você lê sobre a construção do templo para o Senhor na volta do cativeiro, você vai ver o povo samaritano se oferecendo para trabalhar na obra. E você vai ver o povo de Deus dizendo não para o povo samaritano. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles entendiam que a bênção era para os filhos. Eles entendiam que aquele povo não podia trabalhar na construção daquele templo, porque senão as coisas não dariam certo. Em contrapartida, os samaritanos queriam uma participação na construção daquele templo, porque uma vez participando da construção, automaticamente eles também participariam da religião. Automaticamente eles participariam da direção da religião. Vou abrir outro parêntese. Tome cuidado com quem se aproxima para tentar te ajudar. Tome cuidado para quem oferece as mãos para fazer com que o teu trabalho seja mais rápido e mais fácil. Porque às vezes essas pessoas estendem uma mão para oferecer ajuda, mas já estão com a outra preparada para te cobrar. Aquilo que era projeto seu, deixa de ser só seu, para ser de outras pessoas também. A palavra de Deus, segundo Samuel, capítulo 21, se eu não me engano, nos mostra uma experiência vivida por Davi. Davi vai para a peleja contra os filisteus e me dá a impressão, escute, preste atenção, me dá a impressão de que Davi vai para a peleja contra os filisteus e ele não calcula bem o tempo de peleja.
Mais um parêntese, tome cuidado, só saia para a peleja depois que você calcular tempo, risco, tua força, o que você tem nas mãos. Não vá para qualquer desafio de qualquer maneira. Sabe esse negócio de crente inconsequente? Eu vou, aqui não sei lá. Calma. Às vezes é a interpretação errada do texto. O cara lê o texto e diz, em Cristo Jesus sou mais do que vencedor. E aí ele acha que ele não precisa orar. Ele vai tocar e ele acha que não precisa ensaiar. Ele vai pregar e ele acha que ele não precisa ler a Bíblia. Ele não calcula riscos, ele não calcula tempo, ele não organiza suas próprias ferramentas. Ele não ora, ele não busca. E aí ele se arrebenta. Davi, me dá a impressão de que Davi não calculou bem o tempo de peleja. Porque a Bíblia diz que um guerreiro como Davi, que chefiava as entradas e saídas militares de Israel desde os dias de Saul, naquela peleja contra os filisteus se cansa. E aí exatamente quando ele chega à exaustão, diz a Bíblia que aparece um gigante, parente do falecido Golias, com uma espada nova na mão, para acabar de vez com a vida de Davi. Olha o risco. Enquanto você está se cansando, porque você não calcula, o gigante está sentadinho esperando você ficar cansado. A hora que você fica cansado, ele puxa uma espada novinha. Tome cuidado, querido. Aí diz a Bíblia que na hora que o gigante puxa a espada nova, guerreiros que acompanhavam Davi vão lá e defendem Davi e matam Davi. Aí você pode pensar assim, que coisa linda, bom estarmos bem acompanhados, porque na hora do perigo alguém se levanta e nos defende. Só que depois que eles matam o gigante, eles olham para Davi e dizem assim, a partir de agora, você não vai mais para a guerra, você está proibido de pelejar. A gente não quer que a luz de Israel se apague. Sabe o que os caras fizeram? Eles simplesmente aposentaram Davi. Eles aposentaram o rei. Mas Deus deixou? Ok, está tudo debaixo do controle de Deus. Mas eu pergunto, será que essa era a vontade para aquele momento? A vontade de Deus para aquele momento? Então tome cuidado com quem você se aliança. Porque o cara pode matar um gigante para te ajudar hoje, mas amanhã ele te coloca aposentado. Ele bate no peito e ele diz, quem matou o gigante fui eu. Na hora do perrengue, se não fosse eu, você estaria morto. Você sabia que uma vez meu carro enguiçou, aí eu estava indo para o ponto do ônibus, no Engenho Novo. Quem é do Rio aqui? Quase todo mundo. Eu estava indo para o ponto do ônibus do Engenho Novo. Engenho Novo, Sampaio, conhece isso? Submundo? Não, nada disso. Terra preciosa, terra de Deus. Perto do Meier. Eu estava indo para o ponto. De repente passou um irmão com um carro importado. Porque a Nova Jerusalém fica ali no Sampaio, ali perto do Engenho Novo e tal. Então eu saí da minha igreja e eu fui para o ponto de ônibus. E o irmão da minha igreja passou com um carrão, bonitão. Quando ele viu, ele buzinou, pastor, entra aqui. Irmão, banco de couro, o ar-condicionado devia estar estalando. Eu no calor brabo. Dei 3 passos, Deus disse, para e pega um ônibus. Olhei para ele. Ô irmão, ele entra aqui, pastor, eu te levo. Não, irmão, está tranquilo. Uma vontade louca de ir. Não, irmão, está tranquilo. Eu te levo, pastor, vai para onde? Não, irmão, pode ir. Fica à vontade. Não, entra aqui. Falei, irmão, em nome de Jesus, pode ir. Tentador, diabo, vai. Parta-te de mim, Satanás. Aí você pode pensar assim, pastor, mas qual o final dessa história? Querido, só vou te dar uma aplicaçãozinha. Esse irmão, ele resolveu se candidatar a vereador. E aí teve uma vez que eu estava num culto que a gente dirige lá na Nova Jerusalém às quartas-feiras. E chegou um amigo meu lá no culto. E aí você pode dizer, pastor, mas ele foi fazer campanha política. Tudo bem, ele pode até ter ido, mas o meu coração não foi de fazer campanha para ele. Um amigo meu de infância, que eu conheço há muito tempo, apareceu na Nova Jerusalém. E aí ele veio,
me abraçou, que não sei o que e tal, papapá. E eu fui e falei dele de púlpito. Mas não falei nada de campanha, porque eu nem sabia que ele era candidato. Falei nada de campanha. Só falei assim, olha, estou feliz que o meu amigo fulano está aí e tal, agora, Deus te abençoe, querido. Prazer em te rever e tal. Quando acabou o culto, a equipe desse meu amigo estava na porta da igreja distribuindo panfleto. Eu não estou sabendo de nada. A rua é pública, eu não posso impedir. Esse irmão da igreja que queria ter me dado uma carona, também distribuía panfleto na porta da igreja todo dia. Naquele dia, ele tinha uma concorrência. Só que, para piorar, eu sem saber de nada, fui e falei, estou recebendo meu amigo. Na cabeça dele, eu fiz campanha para aquele meu amigo. Estou saindo da igreja, ele me parou e disse assim, eu estou aqui na igreja há anos. O meu pai é pastor da igreja também. Estou aqui na igreja, nem você, nem meu pai, nem seu pai falaram nada sobre a minha campanha. Quando eu fui falar, o seu pai disse para eu ir lá no gabinete para orar. Que ele queria que a gente orasse por ele no púlpito. Tu quer oração, filho? Vamos ali no gabinete. E aí ele foi e me deu um mocarão, sabe? Falei, irmão, me desculpa, eu nem sabia que ele era candidato, eu só apresentei ele porque é meu amigo. É isso mesmo, vocês fecham com os amigos de vocês. Falei, irmão, olha, eu não vou me oprimir não, o culto acabou. Deus abençoe sua candidatura, querido. Porque tem hora que você não tem que ficar dando corda pro diabo, batendo boca, discutindo. Fui embora. Agora, tu imagina se eu tivesse pego carona com aquele cara? Hã? Às vezes uma carona é suficiente para te fazer comer na mão do inimigo. Os samaritanos queriam participar da construção do templo. Vamos voltar para o texto. Mas eles foram impedidos pelo povo de Israel. Aí o tempo passa. Mais à frente, a Bíblia nos mostra, Evangelho de João, capítulo 4, você conhece esse texto, né? A mulher samaritana chega para Jesus e diz assim, vocês judeus dizem que a adoração é feita em Jerusalém, os nossos pais dizem que é nesse monte, e ela dizia que era no monte porque existia um templo construído em cima do monte, e esse templo foi construído em cima do monte porque o povo judeu não deixou eles participarem da construção do templo lá. Você entende? Então, existia uma concorrência. Aí ela diz, vocês dizem que é em Jerusalém, a gente diz que é aqui, e aí Jesus diz, não é lá e nem aqui, é chegada a hora em que o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E aí eu vou voltar para o início da mensagem e vou fazer você mergulhar comigo. Lembra que no início eu disse que eu tenho orado pedindo para a simplicidade destronar a complexidade? Então olha para mim, o que menos importa, querido, é aonde a gente adora. O que menos importa é de que igreja nós somos. Mas como isso tem sido importante nos nossos dias. Como isso tem sido suficiente para nos dividir, para nos desunir, para fazer com que a gente não consiga olhar um para o outro. Porque você é batista e eu sou assembleiano. Porque você é presbiteriano, eu sou metodista. Porque você é de comunidade e eu nem sei de onde eu sou. Mas o fato é que já não importa sermos simplesmente de Jesus. O que importa é o que o homem tem colocado sobre a nossa vida. Jesus vem de maneira simples para acabar com a complexidade. Ele olha para aquela mulher e diz assim, olha, não são nem os judeus os certos e nem os samaritanos. Não é nem em Jerusalém e nem é no alto do monte em Samaria. É no Espírito, é aí dentro. Mais do que membro de uma igreja, você é adorador, querido. E é isso que vem à frente. Simplicidade que acaba com esse organograma humano. Simplicidade que acaba com a liturgia. Acaba com tudo. Presta atenção. É uma prova de que há liberdade aqui. Pelo menos eu não vi. Não tem gente perguntando assim, vamos lá, quer saber, quem é da Assembleia aí? Já foi naqueles congressos que tem isso? Quem é da Metodista aí? Não tem isso.
Não importa muito para mim de que igreja você é. Eu tenho que ministrar falando sobre a importância da igreja, porque há valor na autoridade espiritual constituída sobre a tua vida. Eu preciso falar sobre a importância da igreja, porque há valor na unidade que a gente estabelece, há um mistério tremendo na pluralidade. Existem vários textos que falam sobre isso. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, eu preciso ser de uma igreja, eu preciso fazer parte do corpo, porque há um mistério nisso. Mas que corpo? Corpo de Cristo. Não é o corpo do pastor A, do pastor B, do pastor C. Quem é que está comigo? Diga amém. Aí você imagina, os caras estão aqui sofrendo um cerco, a igreja primitiva está sendo perseguida, e aí eles são empurrados para se movimentar, e aí uns vão para um canto, outros vão para o outro, e Filipe para em Samaria. Ele para num lugar onde existia conhecimento religioso, ele para num lugar onde existia religião, ele para num lugar onde existia rixa com a igreja primitiva. E aí eu fico imaginando Filipe, pensando assim, o que eu vou pregar agora? Está ali o Pelé, já teve a mesma experiência que eu, a gente já ministrou no Japão. E de todos os países que eu fui, eu acho que você deve falar a mesma coisa, o Japão é o país onde você se sente mais peixe fora d'água. Primeiro porque não tem japonês preto. Então, no nosso caso, já fica um negócio esquisito. A gente procura um nego e não acha. Nos Estados Unidos, tu acha em qualquer lugar, tu acha, mas no Japão, tu não acha o neguinho. Segundo, que todos eles são de olho puxado. Né? Eles são iguais. E eles não são muito abertos para ficar falando inglês com você. Eles querem falar o japonês. E quando você puxa para falar o inglês, mesmo que ele saiba falar, ele fala com má vontade. Quando você liga a TV, é programa japonês de ponta a ponta. Os costumes são diferentes. Você só entra nas igrejas descalço. Você dorme no chão. Não tem cama lá. É tudo no chão, né? E a comida? Agora todo mundo acha bonito comida japonesa. Eu fui em 2004 a primeira vez e eu me lembro de um churrasco, depois de comer tanto pastel, porque eu fiz amizade com uma irmã de uma igreja e eu disse para ela, irmã, eu amo pastel de queijo. Eu nem amo assim, mas eu vi um dia ela fazendo e eu falei, aqui vai ser a minha saída, aqui vai ser meu escape. Eu falei, irmã, eu amo pastel, eu troco qualquer comida do universo por pastel. E aqui dentro eu estava falando, nesse momento eu troco qualquer comida por pastel. E a irmã gostou de mim, então ela fazia pastel, muito pastel. E de manhã, de tarde, de noite, pastel. Mas era o que me salvava. E aí teve um dia que eu abri meu coração para o pastor Ricardo, né? Taoca. E aí eu abri o meu coração para o pastor Ricardo e eu falei assim, pastor Ricardo, eu gosto de pastel, pastor, mas vocês não comem carne, não? Um negócio assim de um churrasco? Vocês gostam de churrasco? Eu falei, pastor, o senhor está de brincadeira com a gente, pastor. Eu vou fazer um churrasco para vocês no lago. Aí foram levar a gente para um lago, te levaram também para esse lago para fazer um churrasco? Levaram a gente para comer um churrasco num lago. E aí a gente foi e tal, as irmãs de vestidos, os irmãos de camisa de manga comprida, de calça social, tudo mergulhando e nadando na praia. Normal no lago. Tranquilo, tudo bem. Eu falei, a gente vai de roupa também, mergulhei de roupa também, né? E aí fizeram churrasco. Aí estou vendo a carne, eu falei, glória a Deus. Daqui a pouco, o pastor, irmão, pega o arroz lá. Aí o irmão foi buscar o arroz. Eu fiquei esperando ele voltar com a panela de arroz. Ele voltou com um saco preto na mão, tipo saco de lixo, um saco grande na mão. Falei, caramba, será que o arroz está ali dentro? O arroz estava ali dentro. Ele colocou o saco no chão e ele foi pegando umas bolas brancas e colocando no prato da gente. Aquilo ali era o arroz sem sal, o arroz sem tempero. Sabe, vocês não comem esse negócio japonês? Sabe? Que tem isso. Eu não sei o nome desse troço, não. Que bota um salmão dentro, mas fica com... Agora tu imagina uma bola daquilo. Aquilo ali era o arroz que você tinha que comer. Então você se sente realmente um peixe fora da água. Falei, meu Deus do céu. E eu me lembro a primeira vez que eu fui pregar lá. E aí me chamaram e disseram, sobe aqui. Ó, o pastor Samuel do Brasil, que não sei o que e tal, vai pregar.
Aí quando eu subi, que eu olhei para aquela japonesada toda, para aquele clima esquisito pra caramba, a gente pegou um terremoto vindo de Tóquio, meu coração já estava, falei, meu Deus do céu, o que eu vou pregar aqui? Sabe quando você perde o chão? É como se você fosse convidado para ministrar num lugar, aí você se prepara para ir ministrar para alunos, aí quando você chega, dizem assim, não, o de hoje é só para professores. Aí você, caramba, o que eu vou falar agora? Você vai para um lugar achando que vai pregar para ovelhas, e aí alguém diz assim, não, o de hoje é só para pastores, bispos e apóstolos. E você se sente o menor de todos. Queridos, eu fico imaginando tudo isso passando na cabeça de Filipe. Porque assim como a igreja primitiva toda, ele também estava fugindo. Só que ele dá o azar, ou a sorte, dependendo da ótica, de cair em Samaria. Uma cidade religiosa demais. E agora? E eu vou falar um negócio para você. Se você acha difícil convencer, é muito pior você desconvencer. Porque quando você convence, você joga semente numa terra fértil, numa terra virgem. Agora, quando você desconvence, você tem que arrancar tudo o que mata a semente. Você tem que limpar a terra toda para depois você jogar semente. Porque senão, se você jogar semente, ela morre na hora. Pregar aonde está todo mundo com o coração aberto para receber é lindo, maravilhoso. Agora, pregar onde está todo mundo te olhando, aonde está todo mundo reparando a tua roupa, aonde está todo mundo reparando a tua exegese, a tua hermenêutica, aonde está todo mundo reparando a tua eloquência, a fluidez do teu português, aí são outros 500. Aí quem é pregador, quem é ministro do altar, sabe do que eu estou falando. Dá uma tremedeira. E eu fico imaginando Filipe aqui, nessa situação. Aí ele olha para Deus e diz assim, Senhor, e agora? O que eu prego, Senhor? Me dá uma revelação, Senhor. E como a nossa geração está em busca da tal da revelação? Como a nossa geração está em busca do mover apoteótico? Quando a gente se prepara para cantar, já está embutida dentro da nossa oração a ideia de que a gente tem que ser diferente. A gente tem que vir e a gente tem que impactar. A gente tem que vir e a gente tem que ser uma paulada na cara dos outros. A gente tem que vir e a gente tem que arrebatar o coração da igreja. Se coloca na minha situação, cara. Pô, o pastor André tá desde sexta-feira passada quebrando tudo aqui, cara. Uma palavra melhor do que a outra. Ontem eu fiquei assistindo o Salles ministrando aqui pelo Facebook da pastora Dani. Fiquei assistindo um pouquinho e eu parei de assistir, irmão. Parei de assistir porque eu falei, ih, meu Deus do céu, o povo está gostando demais, Senhor. Quando você tem que vir numa série de mensagens, quando você tem que se encaixar num evento como esse, é normal, é humano você num primeiro momento se sentir inseguro e num segundo momento você buscar em Deus alguma coisa que vai te fazer estar por cima ou pelo menos nivelado. Aí Filipe ora, pergunta para Deus, e o texto que a gente leu diz assim, e descendo Filipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Qual era a revelação dele? Cristo. Qual era o arranjo da música dele? Cristo. Qual era a letra da música dele? Cristo. Qual era a visão dele na hora do mover? Cristo. Porque Cristo é suficiente. Entenda bem uma coisa, querido, as nossas igrejas estão vibrando quando alguém sobe ao altar e diz, esse lugar está cheio de anjos. A nossa igreja está vibrando quando alguém vem e dá uma revelação maravilhosa, teológica, e
mostra números, e fala sobre fontes, e fala sobre arqueologia, e fala sobre descobertas. Aí todo mundo dá cambalhota, e todo mundo diz isso que é sabedoria. Mas quando alguém simplesmente fala de Cristo, quando alguém simplesmente diz Jesus está aqui, não acontece nada. Isso não nos empolga mais. E eu queria que você entendesse que só isso é que faz a diferença. O que não está nos empolgando mais é a única coisa que pode nos manter vivos. O que não nos empolga mais é a única coisa que pode nos empurrar para lugares de colheita. São tantas estratégias, são tantos módulos, tantos modelos. São tantos seminários, se fala de crescimento, se fala sobre vida financeira próspera, se fala sobre cura, seminários de quebra de maldição, e são livros e mais livros, e muita teoria. Pastor, o senhor está indo contra isso? Não, eu não estou indo contra isso, desde que acima disso esteja Jesus, porque na minha Bíblia e na tua Bíblia diz que só há um nome. Um nome que é sobre todo nome. Na minha Bíblia está escrito que todo joelho, que toda língua há de se prostrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Me ajude a ministrar. Olha para o teu irmão e diga para ele: pregue Cristo. Às vezes a gente gasta tempo falando da gente, e a gente não fala dele. O Espírito Santo está ministrando no meu coração domingo à noite. Sábado eu estive aqui, e é fogo, né, cara? Quando a gente vai no lugar onde o Espírito Santo tem liberdade para agir, rola aquelas injeções, sabe? E domingo de manhã, domingo à noite, eu voltei para a minha igreja com sangue nos olhos. E desde domingo à noite eu estou viajando numa palavra de Deus. Deus está quebrando os sistemas. Olha para o teu irmão e diga assim: essa história de quebra de sistema é antiga. A Bíblia nos conta acerca de um tanque que ficava acoplado ao templo. A Bíblia diz que num dia, em comemoração de uma festa judaica, Israel todo foi para Jerusalém. E aí, enquanto os sãos, repita comigo, os sãos, enquanto os sãos podiam entrar no templo, os coxos, os cegos, os mudos, não podiam, era proibido. E aí, o sistema, que não queria que os incapacitados entrassem no templo, criou um puxadinho. O sistema criou um tanque. Puxadinho. Sabe o que é puxadinho? Puxadinho é quando a tua sogra diz assim: vou morar contigo. Aí você constrói um puxadinho para ela. Você faz um barraquinho, um terreno atrás para ela morar. Foi um puxadinho, criaram um puxadinho. E aí, disseram assim: nessas águas aqui vocês vão ser curados. Não perturba a gente aqui dentro do templo não. Vai ali para aquelas águas, porque ali vocês vão ser curados. E aí Jesus, na sua infinita misericórdia, mandava um anjo descer ali. O anjo agitava as águas, e o primeiro que entrava depois do agito das águas era curado. Escute bem uma coisa: tem um monte de cantor ministrando nos altares das igrejas
que não têm vida com Deus. Mas ainda assim, Jesus tem curado pessoas através deles. Porque Jesus não cura por causa deles. Jesus cura por conta da fé do coração de quem busca. Você sabia que tem gente sendo curada dentro da igreja católica? Mesmo com todo o sistema errado? Porque Jesus não cura por causa do Papa. Jesus cura por causa do povo que busca nele a solução. Isso acontece hoje. Isso acontecia no tanque. E a prova de que o tanque não era um projeto de Deus é que o texto diz que o anjo descia de vez em quando. Você não acha que isso é desumano? Você imagina, deficientes se engalfinhando para tentar entrar num tanque sem fazer a ideia de quando o anjo vai aparecer. Imaginemos que o anjo essa semana tenha resolvido descer na quinta-feira. O cara que acordou de madrugada, de quarta para quinta, e chegou na frente lá no tanque, se deu bem. Os outros se deram mal. Aí na sexta, um outro chegou na frente, mas naquele dia o anjo resolveu não descer. Se deu mal. Ou seja, o segredo não estava chegar na frente. O segredo estava chegar na frente no dia em que o anjo iria descer. Isso não é desumano, gente? Você acha que Jesus compactua com isso? Mas então por que ele fazia? Ele fazia por misericórdia daqueles que estavam ali, mas ao mesmo tempo mandando um recado: não é isso que eu quero. Estou fazendo, mas não é isso que eu quero. Porque Deus, Ele tem misericórdia de nós, Ele libera a bênção que a gente precisa, mas o tempo inteiro Ele fica mostrando para a gente: mas não é por aí. Eu estou te abençoando, mas não é por aí. Eu estou fazendo na tua vida, mas não é por aí. Quem é que está entendendo o que eu estou ministrando? Já era para aquele povo entender. Presta atenção, isso não é coisa de Deus, não. Ele até vem aqui e cura a gente, mas esse negócio da gente ficar se engalfinhando aqui, querido, presta atenção. Você acha de verdade que Jesus quer ficar derrubando um caminhão do Mundial, do Presunic, do Guanabara, na porta da tua casa, quando você está desempregado, para você ficar entrando numa briga com um monte de gente que está na mesma situação que você, para pegar o arroz que está caindo da caçamba do caminhão? Você acha que é isso que Deus tem para a nossa vida? Era o que acontecia lá. Era essa a briga. Mas era o que eles tinham, porque o sistema religioso não deixava eles entrarem no templo. Então eles iam para o puxadinho e ficavam se engalfinhando. Mas nessa história toda, a Bíblia nos mostra um camarada que sofria 38 anos, que não conseguia andar, e ele estava sentado lá à beira do caminho. E aí nesse dia, Jesus resolve parar do lado dele e perguntar: e aí, filhão, como é que estão as coisas? Está tudo tranquilo? E eu fico imaginando aquele cara, sabe, bem irritado, dizendo assim: tranquilo só se for para você. Para mim a situação está terrível. Eu sofro há 38 anos com esse problema. Ali, está vendo aquele tanque? Está vendo aquela multidão ali? Estou vendo. Então, tem um anjo que desce ali e agita as águas. O primeiro que entra depois do agito das águas é curado. Eu nunca consigo ir, porque não tem ninguém para me colocar lá. O cego não enxerga nada, mas corre pra caramba, ele passa na minha frente. O mudo também. O surdo é o pior de todos, porque quando a gente grita: ei, você está passando na nossa frente, ele nem ouve. Agora eu não tenho quem me coloque lá. Tolinho. Mal ele sabia que ele estava conversando com Deus que manda o anjo descer. Ele estava reclamando de falta de chance, quando na verdade ele furou a fila de todo mundo. Ele passou na frente de todo mundo, ele cortou o caminho, ele estava simplesmente do lado do eterno. Quer dizer que você quer ser curado? É só o que eu quero. Levanta, pega a tua maca e vai. Aí você imagina o seguinte: Deus deu uma revelação ao André. Olha, no sábado, penúltimo dia de escola Filhos Benditos, Deus vai materializar na minha mão uma semente dourada,
porque tem essas profecias apoteóticas, né? Uma semente dourada, Deus vai fazer materializar na minha mão, e eu vou dar na mão de cada um. Só que só vão ser 20. Os 20 primeiros que pegarem, prosperidade por resto da vida. Portas abertas. Ok? Chegou a hora. Tá, gente, tudo engalfinhado no André. O André com a mão lá em cima. Calma, gente, vamos organizar isso aí. Vamos organizar. Eu tenho que esperar o anjo me dar ordem aqui. Só quando ele me dá a ordem. E a gente se batendo, se empurrando, que não sei o que, aquela confusão, meu irmão, porque todo mundo quer. Porque todo mundo quer a bênção. Porque a gente crê que a bênção está ali. E olha, já teve liberação dessa semente para uma outra pessoa e a gente viu e elas foram alcançadas, pô. Então, era o que acontecia no tanque, querido. Era essa confusão. Aí estava, vamos imaginar, o André está aqui em cima, aqui no altar, e a gente está se engalfinhando aqui em torno dele. Mas tem um cara que está lá na porta. Ele está lá no portão. Ele já entregou. Já jogou a toalha. Jamais vou conseguir pegar aquela semente lá. Vou ficar aqui mesmo. Porque presta atenção, ninguém nasce mendigo não, tá? Mendigo é o ápice da mediocridade. É quando a gente entrega. Não estou nem aí para vaidade, não estou nem aí para higiene, não estou nem aí para dinheiro, para comer, estou nem aí para nada. É quando você espera a morte, ponto. Então tem alguém que está lá na porta assim. A escola toda está se engalfinhando aqui. O pastor André está com a mão levantada, cheia de semente. Mas tem um que está lá, que já entregou para Deus. Jesus, que dá ordem ao anjo para descer aqui e abrir a mão do pastor André, resolve ir lá na porta. Aí a gente está aqui. De repente a gente ouve um grito. Au! Imagina. A gente olha lá para trás. E a gente conhece o camarada. E a gente sabe que ele há 38 anos não consegue ficar em pé. A gente ouve um grito e a gente olha para lá e a gente vê o cara pulando 1,5 metro de altura. Sabe o que Jesus fez? Jesus quebrou ao meio o sistema. Jesus disse assim: vocês não precisam do tanque. Eu sou. Evangelho de João capítulo 8, a Bíblia fala que Jesus prega para os judeus e fala sobre arrependimento. Ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí os judeus então dizem para Jesus: nós seremos livres de quê? Afinal de contas nós somos filhos de Abraão. Aí no verso 58 Jesus olha para eles e diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes do teu pai, da tua mãe, antes do teu pastor, antes do teu seminário, antes do teu talento, antes do teu chamado, antes de qualquer coisa, Ele é. E é nele que eu preciso estar conectado. É com Ele que eu tenho que falar. Oh, meu Deus do céu. Ah, Jesus. Eu estou me lembrando aqui, eu acho que teve um café nosso, que eu até ministrei, falei alguma coisa sobre isso. Quem é que conhece o Salmo 23, hein? Hã? Vamos falar os 3 primeiros versículos? O Senhor e nada. Quem é o seu pastor? Quem é bom de português aí? Tem que pessoa do verbo? Eu, tu, ele. Terceira, o Senhor. Deitar-me faz em vez de pasto, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Quem? Ele. Terceira. Aí de repente Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, e ele vai fundo, hein? Vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por quê? Está em que pessoa? Ele estava falando dele o tempo todo. Quando ele fala do vale da sombra e da morte, ele deixa de falar dele para falar com ele. Você consegue entender? Porque cantar é falar dele. Pregar é falar dele. Falar com ele é orar. Mas por que a gente espera o vale da sombra e da morte para fazer isso? Por causa do sistema, gente. Por causa do tanque, por causa do templo. Porque a gente quer impressionar.
A gente fala dele, e ele lá de cima olhando assim, mas comigo mesmo que é bom você não fala. Aí vem aquela história da adversidade, para ele não nos perder, pum, ele permite a adversidade, porque aí a gente diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Lembrou que eu existo? Salmos 42 diz, como a costa suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, quando irei e me verei perante a face de Deus. Aí o salmista diz, lembro-me como eu ia junto com a multidão em procissão para a casa do Senhor. Ele estava desviado. Aí ele diz assim, as minhas lágrimas têm sido meu mantimento de dia e de noite e me fazem uma pergunta constantemente, onde está o teu Deus? Você consegue entender isso? Lágrima, sofrimento, dor, é isso que pergunta, cadê teu Deus? Deus permite lágrima, dor, sofrimento para a gente lembrar que Ele existe. Mas não era para ser assim. Não era para precisarmos de dor para termos comunhão com Ele. Era para termos comunhão com Ele porque somos apaixonados e ponto final. Porque Ele é suficiente. E ainda sobre o Salmo 23, se a gente for estudar um pouquinho, e se você for ver a Septuaginta, a tradução grega, o Salmo 23, verso 1 diz, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Não diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a gente prega e a gente diz, não faltará casa, não faltará carro, não faltará isso, não faltará aquilo. Não, a verdade é, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. E se Ele não me faltará nada, porque Ele é suficiente. Escute, eu posso ter tudo, se eu não tiver Deus eu não tenho nada. E eu posso não ter nada, se eu tiver Deus, eu tenho tudo. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Deixa eu terminar aqui. O que eu prego aqui para esses samaritanos? Prega Cristo. Ele começa a pregar Cristo. E de repente, surdos, mudos, cegos, coxos começam a ser curados, porque não há doença que resista a Cristo. A doença não está nem aí para a teologia, a doença não está nem aí para o doutorado, a doença não está nem aí para a teoria. Agora, Cristo, a doença não resiste a Cristo. Os demônios começam a ser expulsos e ele só está pregando Cristo. Meu Deus do céu. Cristo, 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 suficiente. E aí diz a Bíblia que lá em Samaria tinha um mágico. E as pessoas diziam que ele era poderoso. As pessoas diziam que ele era poderoso em Deus. E Filipe vem com uma mensagem simples. Ele fala de Cristo. E o texto diz que o mágico para ouvir. E o texto diz que o mágico se converte. Presta atenção. Tem muita gente chamando o mágico de poderoso. Tem muita gente confundindo poder com mágica. Poder transforma. Mágica é entretenimento. Nossas igrejas gostam de mágica. Olha para essa mão. Olha para essa. Agora não tem mais nada. A gente gosta disso. Isso faz a gente tirar dinheiro do bolso, gente. A gente paga por isso. A gente paga para ver mágico. E a gente ainda diz que o mágico é poder de Deus. Está na hora de se levantar uma geração para pregar Cristo e para calar a boca do mágico. Alguém para pregar simplicidade e dizer assim, isso aí não muda a sua vida. Queridos, nada contra o mover, nada, sou apaixonado pelo mover do Espírito, mas o mover tem que gerar transformação, porque se não gerar transformação é mágica.
A gente sabe a música certa para a hora certa. O Ministério Nova Jerusalém faz esse ano 18 anos de CDs gravados. Já deu para aprender um pouquinho qual é a música certa para a hora certa. Ainda tem uns palhaços aí que dizem assim, chorou é Deus. Se chorou é Deus, meu irmão, Roberto Carlos é power. Porque todo final de ano ele canta com a mesma roupa, ele canta as mesmas músicas, usa o mesmo microfone, o cabelo dele é o mesmo desde 1900 antigamente, e as pessoas continuam chorando. Por quê? Porque a emoção, a música é um veículo da emoção, e quando você é um pouco inteligente, você usa inclusive o acorde certo. Eu posso cantar uma música em tom maior para gerar alegria para o teu coração, mas se eu quero gerar contrição, arrependimento, aí eu já uso um tom menor, né? Só na intro menor você já dá uma murchada. Aí se minha letra então fala do vaso que tem que descer, te arrebentei. Só que só inteligência não muda a tua vida. Tu vai chorar e amanhã continuar pecando. Agora, se é unção, se é Cristo na minha vida, chega de mágicos, chega de entretenimento. Que sejamos cheios do Espírito Santo, que sejamos cheios de Cristo. Chega de tanques, chega de dependência de homens. Que sejamos livres em Deus, livres em Deus. Não estou pregando para você largar a tua igreja, não. Fica na tua igreja aqui. Não estou pregando para você largar teu ministério, não. Fica no teu ministério, mas entenda. Homem é homem. Você precisa olhar para Cristo. Você precisa ter a Cristo como o Senhor da tua vida. Depois em casa, dever de casa para você, porque se não é mágica, tem que gerar aplicação prática. E se gera aplicação prática, gera sede para conhecer mais. Então, dever de casa. Leia depois esse capítulo todo. Porque no final da história, o mágico que se converte, ele dá uma vacilada, sabe? Porque quando Pedro chega, depois de Filipe, Pedro chega e Deus opera maravilhas. Aí o mágico que havia se convertido diz assim, vem cá, quanto tu quer para liberar para mim esse segredo aí, para eu também fazer esse negócio aí que tu faz? Porque ouve, se converte, vai na frente, né? Diz, eu aceito. Mas depois entra para o esquema. Eu quero esquema. Quero criar um esquema aqui. Pedro dá uma pancada nele. Aí você pensa assim, poxa, então a palavra de Filipe não teve poder? Lógico que teve. Não menospreze uma semente lançada. Semente de posicionamento verdadeiro sempre gera fruto. Pode não gerar na hora, pode não gerar para a pessoa, mas vai gerar para quem estava do lado dela. Presta atenção, Filipe destronou o mágico. Existia uma escravidão. As pessoas paravam para ouvir aquele mágico. E depois de Filipe, acabou isso. E mais à frente, Jesus nos mostra Filipe indo numa outra missão. A Bíblia nos mostra Filipe indo numa outra missão e cumprindo essa missão com louvor. Ele pega um cara que está passando de carro, um viajante, e ele não faz nem o carro parar, ele vai seguindo o cara e vai gritando, e ele está vendo que o cara está lendo o livro de Isaías, e ele vai explicando e pregando para o cara dentro do carro. Você imagina isso? Imagina, a carroça está passando, ele está lendo, e ele está explicando, correndo, e o cara não para dizer, entra aí. Não, ele vai pregando lá de fora mesmo, correndo, suando. E chega uma hora que a palavra rasga o coração do cara. E se ele diz, para, eu quero me batizar. Aí Filipe, desce então, se batiza. É disso que eu estou falando, gente. Eu estou falando de você estar dentro de um ônibus, começar a pregar a palavra, e alguém se converte e diz assim, eu quero me batizar. Não, então entra, não, eu quero agora. E você tem que sair do ônibus, pegar o cara e ir numa igreja e procurar um pastor. Então, se você for um pastor, caçar uma poça d'água e... Cristo, simplesmente Cristo. Por favor, me dê um presente. Se alguém perguntar assim, quem é que pregou lá na escola?
Ah, fulano, ciclano, beltrano e tal. Pastor Samuel, conheço não. É um carequinha, tal, ele pregou lá. Ah, tá, o que ele pregou? Cristo. Cristo. Vamos ficar de pé. Você sabe que, como ministro de música, de adoração, e ontem à noite o André me ligou dizendo assim: Samuel, me ajuda, cara. 2 tecladistas meus passaram mal, eu preciso de um tecladista. Aí tarde da noite, falei: caramba, onde é que eu vou conseguir um tecladista agora para o André? Aí eu lembrei do Jefinho, que é lá da igreja. Falei: ó, tem um Jefferson, mas não sei se ele sabe as músicas. Não, me dá o telefone dele. Tá, pá, pá, pá. Aí 11 horas da noite o Jefferson falou para mim assim: pastor, o pastor André não me ligou ainda, acho que eu não vou mais. Aí cheguei aqui, vi o Jefferson, não entendi nada. Ele falou: não, ele me ligou 1 da manhã, mandou eu vir, eu cheguei aqui 9 e tá. E assim, como ministro de louvor, não existe nada melhor para a gente do que depois de uma mensagem, um tempo de mover, de ministrar e começar a cantar. Lindo, lindo, lindo és, glória. Isso é maravilhoso. E aí eu cheguei e vi o Jefferson aqui e tal, e eu já tenho essa vontade, aí juntou um monte de coisa, falei: poxa, então depois da mensagem nós vamos quebrar tudo. O pessoal ministrando louvor na abertura e tal, e uma unção. Quando eu cheguei aqui, falei: vou chamar eles e tal, vamos fazer, pá. E estava tudo aqui na minha cabeça, e eu ia pregar outra mensagem. Se você queria se mover, esse que eu estou citando, não vai rolar. A culpa é de Deus. E a culpa é do Pelé também. Ele não sabe, mas vai saber agora. Eu passei e não tinha visto ele ali. Quando eu passei, ele me segurou e falou assim: bate devagar. Falou alguma coisa assim, né? Ó, bate devagar. E aí quando ele falou bate devagar, pum. Porque a gente quer uma palavra de vamos, a gente quer. E o Luiz vem à noite, é ele que vai liberar essa palavra para vocês. Está dizendo que acha que não, mas vamos crer, gente, vamos crer. Quem sabe ele vai liberar. Mas o fato é que quando ele me abraçou ali, o Espírito Santo disse: prega Cristo. Eu sei que você está cansadaço. Me deu pena da pastora Dani. Quando cheguei aqui, eu olhei para a cara dela. Pensa na cara do cansaço. Sei que você está cansado. A gente já vai terminar. Mas se tem um negócio que o povo... Tem alguém da Assembleia de Deus aqui? Ali, ó. Só vocês 2, 3. Eu falei que eu não ia perguntar esse negócio de igreja, né? Mas se tem um negócio que o povo assembleano sabe fazer, é dobrar o joelho. É um negócio que chega a constranger a gente. A gente vai cantar nas igrejas, a gente chega, pá, 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 todo mundo ajoelhando, ou tu ajoelha ou tu ajoelha, cara. Não tem esse meio termo. Tu não tem o costume de ajoelhar. Aí vamos chamar o pastor aqui para sentar no altar com a gente. Aí amanhã mesmo eu vou pregar numa Assembleia de Deus à noite. Subir. Aí quando eu subo no altar, pá, um ajoelho, outro ajoelho, outro. Como é que eu vou pregar sem ajoelhar, cara? É impossível, gente. É um costume lindo, lindo, que na verdade era para ser de todo mundo, né? Paulo escreve dizendo assim: tornemos a levantar as mãos que estão cansadas, tornemos a dobrar os joelhos desconjuntados. O Espírito Santo me mandou fazer algo. Em 5 minutos eu passo a palavra para o pastor André. Mas esses últimos 5 minutos vai ser você e Deus, de joelho. Busque por Cristo agora. Busque a Cristo agora. Eu profetizo um tempo de exaltação sobre a tua vida.
Mas para esse tempo de exaltação chegar, Pedro escreve dizendo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que o Senhor em seu tempo vos exalte.